Retornando aqui com o primeiro bloco do programa Bate-Papo de hoje, que recebe Fernando Alves, Von Noble, Conde Von Noble, Dom Fernando Alves. Ele que está liderando o movimento monárquico brasileiro aqui na região norte, né, e coordena nacionalmente a comunicação e o marketing desse movimento em todo o Brasil. Fernando, obrigado pela tua presença. Nos explique como você chegou a esse movimento e esse título que você recebeu, não é? É de verdade esse título, não é? Sim, você, sim. De fato, tem isso. Ele é um título honorífico, né? Desde a proclamação da República. O Brasil não reconhece oficialmente mais nenhum título, a não ser que seja de outras casas imperiais. E esse título é do Principado de Andorra. Houve um reconhecimento, inclusive de genealogia, né? Uma pesquisa de 10 anos da minha árvore genealógica, enfim, no que resultou esse título de conde. Tá certo. Então você coordena nacionalmente, né, o marketing e a comunicação do Instituto Brasileiro Brasil Imperial. Instituto Brasil Imperial. Como é que você chegou a esse cargo, não é? E depois, logo na sequência, eu já pergunto como é que você então defende, né, essa questão curiosa, polêmica, de certa forma, que é a volta à restauração da monarquia aqui no Brasil. Na verdade, em 1994, quando houve o plebiscito, formou-se a Associação Brasil Imperial. Plebiscito que ratificou a democracia, não é? Isso. E pediu aos sistema brasileiros presidencialista para, de fato, optar por uma ou outra monarquia ou presidencialismo, e permaneceu o presidencialismo no Brasil. Isso, quando houve esse plebiscito. Em 94. Isso, aconteceu a associação, abriu-se a Associação Brasil Imperial, que era o grupo mais próximo da Casa dos Príncipes, né, dos herdeiros diretos. E eles acabaram coordenando esse movimento, ou parte do movimento do plebiscito. Descaracterizamos de associação e colocamos como instituto. Certo. Porque o objetivo do instituto, do IB hoje, é trabalhar com a conscientização cidadã. E tem sede aonde, o IB? Em São Paulo. São Paulo. Tem muitos integrantes, muitos simpatizantes? Olha, no geral, porque hoje existe o IB e a ACI, que é a Associação Causa Imperial, que é um movimento paralelo, né, contra a diretoria, enfim, que também organiza isso. Tanto que eu comecei na ACI e aí acabei agora entrando no IB. A internet acaba sendo uma ferramenta fantástica, seria impossível todo esse processo sem ela. Claro. Porque é dessa forma que a gente tem toda essa ligação, né? E você veio trajado hoje, de certa forma, né, a caráter, está aí de smoking, claro que o tema o inspirou. Muito bem, e a pergunta crucial, né? Que tipo de monarquia vocês pretenderiam que fosse restaurada, implantada no Brasil, Fernando? Na verdade, é um sistema de monarquia moderno, não é uma monarquia absolutista, onde o imperador ou o rei ele tem plenos poderes absolutos sobre o país, de forma alguma. Seria a criação de um quarto poder, chamado poder moderador. Perfeito. Então, o poder executivo fica a cargo do primeiro-ministro. E o poder moderador é a família imperial que assume. O diferencial disso, porque muitas vezes alguém pode pensar, mas os três já consomem tantos recursos financeiros, a criação de mais um, né, com tanta pompa, a máquina ainda mais. Esse poder moderador, ele vai fiscalizar os outros três. Mas a relação de um rei ou de um imperador com o país é uma relação não só política, nem vínculo só de poder e financeiro. É uma relação mais emotiva, porque um rei, ele não tem como desviar recursos e fugir. Alguns fatos históricos colocam essa questão em dúvida. Mas a descendência dele vai ocupar o mesmo espaço. O carinho que você tem pelo país, você tem pelo seu filho, porque você vai deixar o país para o seu filho. Então é difícil que você bagunce a casa e depois jogue a bomba no colo de um descendente seu, né? Tiram no passado alguns excessos em relação à monarquia, mas que hoje você não vê mais. Então é uma monarquia, é um sistema moderno. E aí o que acontece? Essa monarquia, você tem alguém extremamente comprometido com o desenvolvimento do país, comprometimento de vida, né, de quem estiver nesse caso. Ou seja, na verdade, é um compromisso
por muito tempo, né? Pela Até que a vida toda. pessoa morra, então é um compromisso muito maior. O rei morreu, viva o rei. Exatamente. É. Agora, acho que todos estão se perguntando qual o similar, a monarquia similar, não é, que vocês gostariam de trazer para cá? Aí da Inglaterra, da Espanha, da Suécia? O sistema seria como a monarquia Inglesa. Ou até a espanhola, porque assim, eles também possuem primeiro-ministros. Na verdade, houve essa questão do poder moderador e os outros 3 poderes funcionando normalmente. Agora, Fernando, o rei tem poder de veto, como tem o presidente? Ele pode definir uma posição na Câmara, não é? Porque continuaria a Câmara dos Deputados. Sim, continuariam todos. E o Senado, havendo uma decisão lá, o presidente hoje pode vetar ou não. No caso, o primeiro-ministro faria um encaminhamento ou vetaria para o rei, não é? E o rei teria o poder de veto. Elizabeth. Ela hoje, já passou por, acho que foram 5 primeiros-ministros. Então, para você ver, 5 primeiros-ministros passaram e a rainha continua a mesma. Isso também dá um contexto político para ela muito grande, né? Daria mais estabilidade também? Talvez assim ao ambiente político? Porque você tem alguém que fica, que continua, que está ali. Entendo. Né? Porque na atual democracia essa alternância também causa alguma inquietação às vezes. É extremamente cansativo, dispendioso, né? Porque tem que em relação a recursos financeiros. Então, a rainha ela pode vetar qualquer primeiro-ministro eleito. Então, se ela não quiser o primeiro-ministro, isso não acontece por quê? Porque já existe todo um movimento, mas ela oficialmente, em relação à própria Constituição deles, se ela quiser vetar, ela veta. Assim como ela veta tudo. Então tem mais poder do que a gente possa imaginar. Porque se brinca um pouco que a rainha da Inglaterra tem uma coisa decorativa. E que, portanto, dá muita margem a brincadeiras e até um tom pejorativo quando se fala em monarquia. Ela não veta. É claro que se você vê a rainha hoje, ela se posiciona cada vez menos politicamente, economicamente. Mas é porque, de certa forma, ela está de acordo com o que está acontecendo. Isso não seria talvez um papel um pouco decorativo, Fernando? Mas você vê que se não estivesse de acordo, ela estaria com certeza uma atuação mais forte. Quem seria restaurar a monarquia? Vamos imaginar que ocorreu isso, não é? E vocês estão lutando por um novo plebiscito? Sim. Para que haja de fato uma consulta nacional? Isso pode acontecer? Absolutamente. Porque o que acontece... Vocês estão atuando lá em Brasília para isso? Na verdade, em todos os estados da federação. Certo. Então, assim, todos os estados, sem exceção, existem um ou outro representante. Na verdade, ilustrando, porque a ideia não é converter ninguém. Na verdade, é mostrar, através de pós e contras, que é um sistema mais... sistema mais funcional. E ele caracteriza... Daria mais estabilidade, talvez. Sim, né? porque o povo brasileiro, ele já tem uma posição... Em alguns momentos, isso não é positivo, mas uma relação paternalista com o governo. Sim. Isso vem de Dom Pedro II. Que é próprio da posição de um rei com seus súditos. Exatamente. Então, isso vem de Dom Pedro II, né? Assim, ele sempre se colocou como um pai para a nação. E quem seria o primeiro rei, se caso houvesse a restauração? Seriam os integrantes da família real? Na verdade, eles são vivos, né? Dom Luís, é isso? Isso, Dom Bertrand, Dom Antônio. Teriam o privilégio de retomar? Ou partilha de outra? Porque nós temos a questão, nós temos 2 situações, a linha de sucessão. Perfeito, e aí seriam esses aqui? São eles, Dom Luís, que é o primeiro, Dom Bertrand, que é o irmão dele, em seguida, e Dom Antônio, que é o terceiro irmão. Né? São os 3 varões descendentes diretos. Porque assim, todos os nossos movimentos são, de certa forma, ou orientados ou avalizados pela Casa Imperial. Vamos interromper um pouquinho para o primeiro bloco, os intervalos já estão chegando. E no segundo bloco vamos dar um pequeno passeio pela história e da importância da monarquia no Brasil. Bate-papo daqui a pouquinho, falando com Fernando Alves von Noble.